incidência dessa Isso doença. que eu ia colocar, quer dizer, pode ser que isso não seja mera coincidência, porque a gente nunca ouviu falar tanto de hipotiroidismo, de pessoas com problemas na tireoide. É. Quer dizer, pode ser uma consequência disso. E por que o feto na nossa logomarca, né? Estudos científicos em animais já provaram que a vida intrauterina é uma janela de exposição. O que quer dizer isso? É um período de maior suscetibilidade. Então, os fetos, as crianças muito pequenas e os pacientes, os indivíduos na puberdade estão nessa janela de maior suscetibilidade. Então, nesses períodos de vida, nós defendemos a diminuição da exposição ao bisfenol A, do uso de embalagens plásticas, de alimentos enlatados, que contêm o produto. A Fabiana falou que, com o passar do tempo, essa substância é liberada, né, do plástico ou mesmo do enlatado. Também fala-se muito sobre aquecimento e congelamento. Como é que estão esses estudos? É isso mesmo? Quer dizer, quando se aquece um material plástico, um alimento dentro desse recipiente, a chance da gente se contaminar com o bisfenol aumenta mesmo? Na verdade, o bisfenol, ele vai sendo liberado lentamente, né? Se ele está numa embalagem, vai contaminando o alimento lentamente. Mudanças de temperatura já é sabido que aumentam esse processo de liberação, consequentemente de contaminação. Então, uma vez que numa determinada situação seja impossível não se condicionar o alimento num outro produto, como vidro, deve-se evitar colocar aquela embalagem plástica no micro-ondas ou se congelar. Bom, existem pesquisas também que falam sobre o congelamento, enfim, algumas pessoas não acreditam muito no congelamento, acabam congelando até alguns alimentos num recipiente plástico e depois aquecendo no micro-ondas num prato ou num recipiente de vidro. A dica é usar o vidro, é isso, doutora Tânia? Então, a dica é usar o vidro. Para todos os processos? Para todos os processos, né? Na verdade, o processo de congelamento do alimento no plástico libera muito mais do que o próprio aquecimento em micro-ondas. E uma embalagem plástica, evitar atritos no processo de lavagem, com essas buchas mais ásperas, o processo de lavagem com atrito aumenta posteriormente a contaminação. Como é que está a legislação brasileira em relação à rotulagem desses produtos? Até nos produtos infantis, a gente importa muita coisa. É comum a gente verificar nas lojas BPA free, quer dizer, a gente já consegue identificar facilmente o que tem bisfenol, o que não tem bisfenol, diferentemente das embalagens onde a gente guarda, dos produtos plásticos onde a gente guarda os alimentos. O que diz a legislação brasileira em relação à rotulagem? Olha, existe 3 maneiras de você identificar se tem o bisfenol na embalagem. A primeira, em relação a mamadeiras, na legislação, ela tem que falar que tipo de plástico foi utilizado para fazer a mamadeira. Então, se na embalagem de fora, que geralmente vem num papel, alguma coisa, está escrito policarbonato. Então, o plástico policarbonato tem bisfenol. Essa é a primeira dica. A segunda é, a maioria das embalagens plásticas, ela tem na parte de trás um triângulo de reciclagem que indica que resina também foi utilizada para fazer aquele tipo de plástico. Essa numeração vai de 1 a 7 e os números que contêm bisfenol é o número 3 e o número 7. Então, essa é uma maneira de evitar. Em termos de enlatados, no Brasil, praticamente todos os enlatados possuem o bisfenol A. Hoje em dia, o Jefferson Aparecido Dias, que ele é procurador regional dos direitos do cidadão de São Paulo, ele fez uma liminar com a Anvisa pedindo que começasse a aparecer na rotulagem a presença do bisfenol. Isso é uma coisa que não foi aprovada ainda, mas pelo menos já existe um movimento e eu acho que é um passo muito positivo. Bom, essa dica que você deu eu acho que é muito importante, quer dizer, mesmo que não esteja escrito bisfenol, contém bisfenol, a gente pode olhar no símbolo da reciclagem. Se tiver o número 3 ou o número 7, com certeza foi fabricado com o bisfenol. Tem bisfenol na composição.
Bom, vai acontecer o primeiro seminário regional sobre embalagens e saúde, um seminário promovido por vocês, Bisfenol, Perigo Presente. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Esse encontro é voltado a quem? Apenas para os médicos, enfim, a população em geral está convidada também? Esse seminário ele será realizado em Piracicaba no dia 1º de abril, vai ser das 8 ao meio-dia, e ele terá palestras do Dr. Homero, que é da Sociedade de Endocrinologia, eu também vou dar uma palestra, e o Jefferson Aparecido Dias, que é o Procurador Regional dos Direitos do Cidadão. Esse seminário, ele é voltado tanto para as pessoas da área médica, quanto à população em geral, às secretarias de saúde. A intenção inicial é informar, para as pessoas saberem o que elas estão consumindo, saberem como que elas podem evitar, e em busca também de parceiros para que a gente consiga promover, né, uma mudança na legislação brasileira. Existe já esse diálogo com o poder público em relação a esse assunto? Esse diálogo, né, já aconteceu de uma forma singela, na qual nós respondemos uma consultoria pública e adicionamos também resultados de trabalhos científicos. Então, nós acreditamos que nós demos o primeiro passo e agora, através da informação da população, a população também deve atuar exigindo os seus direitos. A população está mais consciente? Quer dizer, a população brasileira já sabe ler rótulo, pelo menos tenta ler rótulo, tem informações sobre isso? Enfim, a história do bisfenol já vem, há alguns anos a gente ouve falar muito nesse assunto. A senhora percebe no consultório, por exemplo, que as pessoas estão atentas a esse problema? Com relação a esse do bisfenol A, ainda não, por isso que nós estamos tomando essa iniciativa, né? Entretanto, é um trabalho que se começou aproximadamente uns 10 meses e nós, a Regional de São Paulo, da Sociedade Brasileira e o site do TAU, do consumo formado pela Fabiana, nós estamos procurando disseminar. Então, com certeza, né, nós ainda demos pequenos passos, mas acreditamos que isso vai aumentando progressivamente. Talvez o que seja necessário no Brasil seja a utilização do que eles chamam de princípio de precaução, que é o que foi utilizado na União Europeia para justificar a proibição do bisfenol A em mamadeiras e em embalagens infantis. O princípio de precaução diz o seguinte: se pesquisas sugerem que uma substância pode ser prejudicial à saúde, então a utilização dessa substância é parada, né? Se evita a utilização dessa substância até que seja provado que essa substância não faça mal à saúde. Porque às vezes a indústria utiliza o seguinte, fala, mas não tem evidência suficiente dizendo então, que faz mal, né? Mas foi interessante, eu estava contando para a Tânia, que o ministro da Saúde chinês, quando ele anunciou que a China ia proibir o bisfenol, ele disse exatamente isso. Ele falou assim, não existem evidências científicas suficientes provando que o bisfenol não faz mal à saúde. Então, por enquanto, a gente vai evitar a utilização dele. Você depende muito do ponto de vista de quem está no poder. Né? Eu só queria abrir um parênteses com relação às evidências científicas que, obviamente, né, é muito difícil, às vezes, você chegar à conclusão em humanos. Mas estudos com animais, quando se injeta bisfenol A, mostra que eles causam infertilidade, que aumentam a produção de células gordurosas e outros efeitos. Isso já está mais do que claro. Em animais existem inúmeros estudos positivos, né? O difícil é extrapolar resultados de pesquisas de animais para humanos. Você não vai injetar substância tóxica em humano. Então, por isso que cria essa controvérsia em humanos se causa ou não. E ressaltar que a nossa fonte de exposição não é só a contaminação do alimento, o próprio ar atmosférico. Então, se a gente está expostos ao bisfenol A, que tem ação estrogênica, ele pode ter um efeito aumentado pelos outros poluentes que nós estamos respirando. Isso dificulta as pesquisas em humanos. Então, daí os resultados controversos. Entendi.
Só para dar um exemplo da exposição que a gente tem em relação aos químicos, em média, uma mulher, antes do café da manhã, só na preparação, né, matinal dela, ela está exposta a 127 químicos presentes em 12 produtos, na pele, no cabelo e no corpo. Então, imagina, uma exposição enorme, muito grande, né? enorme. E nem passa isso pela nossa